Meus irmãos, eu não tenho muitas delongas, então, por favor, abra sua Bíblia em Filemão. Abra sua Bíblia em Filemão. Nós vamos começar hoje uma nova série de reflexões. Filemão fica logo depois de Tito e antes de Hebreus. Se você não está abrindo aí no seu aplicativo, é uma página só da Bíblia. Filemão, vamos ler hoje toda a epístola, Filemão, capítulo, não tem nem capítulo, versículo 1, vamos até o final. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, mas não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, obrigado por mais essa celebração, obrigado por tudo aquilo que nós estamos recebendo, que já recebemos da tua parte, através dos louvores, da oração, da ministração. Pedimos que o Senhor, uma vez mais, fale conosco, sopra o teu Espírito, nos dá, enfim, o privilégio de ter as nossas mentes iluminadas por tua graça, pelo teu Espírito, para que possamos não somente compreender o texto, mas aplicá-lo de tal maneira que isso nos conduza à transformação à imagem de Jesus. Que essa noite, ó Pai, sejamos tratados por Ti, sejamos confrontados por Ti, sejamos, enfim, transformados pelo Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu ouso dizer que para alguns de vocês aqui, essa foi a primeira vez que vocês leram a Epístola de Filemão. Ouso dizer que
para os mais velhos, isso eu estou falando para os mais novos. Agora, para os mais velhos, eu ouso dizer que talvez essa seja a primeira vez que você deve ter ouvido falar de uma série de exposições na Epístola de Filemão. Porque certamente essa é uma das epístolas mais desconhecidas e menos abordadas no mundo evangélico que nós pertencemos. O nosso desejo ao olhar para a Epístola de Filemão não é somente resgatar uma porção do texto bíblico que tem sido absolutamente desprezada pela maioria dos cristãos e das tradições evangélicas que a gente vê, mas não somente fazer esse exercício de buscar textos na palavra de Deus que a gente deixa passar, né? Filemão está ali espremido entre Tito e Hebreus, é uma página só, 25 versículos, né? É a terceira menor epístola do Novo Testamento, só perde para a 2ª e 3ª João. Então a gente deixa passar, né? Então a gente quer fazer esse exercício, sim, de recuperar algumas porções da palavra de Deus que muitas vezes a gente deixa passar. Mas não somente isso, eu queria convidar você nessa série de mensagens a olhar para esse texto de tal maneira que a gente possa encontrar a beleza e as lições preciosas que nós encontramos aqui, que, como eu disse, infelizmente têm sido desprezadas. Agostinho, lá no seu livro dos Solilóquios, ele fala de Filemão como a pérola desconhecida do Novo Testamento. Já nos dias de Agostinho, 4º século da era cristã, parece que a igreja cristã já tinha perdido meio que os olhos, deixado escapar os olhos da Epístola de Filemão. Agora, uma outra razão que eu acho que justifica muitas vezes esse descaso com a Epístola de Filemão é porque a Epístola de Filemão ela suscita alguns debates e algumas questões que são importantes, especialmente no que diz respeito à questão escravocrata. Como você sabe, nós vivemos dias, dos direitos humanos, e graças a Deus pelos direitos humanos, fundamentalmente os direitos humanos, eles são uma leitura secular dos 10 mandamentos da lei do Senhor, protegendo a dignidade da vida humana e etc. E aí, nesse texto em que o apóstolo Paulo, está aplicando o evangelho para uma realidade escravocrata, perguntas, elas se levantam. Questões, elas são levantadas a nós. E fique tranquilo, ao longo dessa série a gente não vai ter medo dessas perguntas difíceis. Então nós estamos aceitando o desafio de ir voltar, ou de voltar a um texto que tem sido desprezado, mas também nós estamos querendo resgatar a preciosidade das lições dessa epístola, ainda que essa epístola nos faça perguntas difíceis. Agora, sobre o que é, essa epístola de Filemão? Quem era Filemão? Quem é que é esse tal Onésimo que a gente acabou de ler? A tradição cristã, lendo o texto bíblico e a partir das pesquisas bíblicas, nós descobrimos, junto com a tradição cristã e com a palavra de Deus, que Filemão ele era membro, líder da igreja de Colossos. A igreja de Colossos ela tinha sido fundada quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso ministrando por 3 anos. Isso a gente encontra, essa informação a gente encontra lá no livro de Atos, a partir do final do capítulo 18 e o início do capítulo 19. Paulo, ele concentrou o seu ministério ali em Éfeso, e a partir do seu ministério ali em Éfeso, uma série de outras igrejas foram plantadas ali ao longo daqueles 3 anos que ele ministrou em Éfeso. A igreja de Colossos, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia e outras igrejas ali foram plantadas a partir desse quartel-general que Éfeso se tornou ali para a propagação do evangelho ali na Ásia Menor. Colossos, a igreja de Colossos então foi plantada, e Filemão aparentemente se converteu neste período. E, como o próprio texto nos diz, a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemão. Ele era um homem rico, que tinha escravos, ele era um homem proeminente, líder da igreja, e ele, tinha lá um escravo na sua casa chamado Onésimo. O Onésimo, ele num determinado momento não suportou a situação e não somente fugiu da casa do seu senhor Filemão, mas ele aparentemente ele furtou bens ou alguma coisa do Filemão, lesou o Filemão de tal maneira, então, que ele decidiu escapar
ali e fugir da casa do Filemão. Essas andanças de Onésimo pelo mundo fizeram com que Onésimo chegasse ali em Roma, porque é natural, já que Onésimo está fugindo ali de Colossos. E essa semana, quando você estiver de bobeira lá nas suas redes sociais, sai da rede social e procura assim no Google, mapa do Império Romano do primeiro século. Aí você vai ver que Colossos, que hoje ficava naquilo que é hoje a Turquia, fica a mais de 1.000 quilômetros de Roma. Mostra pra gente esse desejo do Onésimo se livrar daquela condição e fugir absolutamente ali da casa do Filemão. E ele vai para Roma para se esconder no meio da multidão. Naquela altura do campeonato, Roma já era uma grande metrópole de mais de 1 milhão de habitantes. Então ele queria se esconder, ele foge para o mais longe que ele consegue, vai para a capital do império, e a graça de Deus, né, a providência de Deus faz com que Onésimo chegue e encontre Paulo. Certamente ele já tinha conhecido Paulo por causa do ministério ali que tinha acontecido, que deu origem à igreja de Colossos. Então, ali em Roma, o Onésimo se converte, ele se torna um fiel ao evangelho e à graça do Senhor Jesus Cristo, e então ele começa a apoiar o ministério de Paulo. Ele começa a servir não somente Paulo em nível pessoal, mas ele também começa a apoiar o ministério que Paulo desenvolvia ali preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 60, 61, depois de Cristo. Ainda que Onésimo ele tenha se convertido, ainda que Onésimo tenha se tornado uma nova criatura, o apóstolo Paulo entendia que Onésimo precisava se retratar. Porque às vezes, meus irmãos, a gente acha que porque a gente se converteu, porque agora a gente é uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, então algumas mancadas que a gente deu lá atrás a gente não tem que tratar. Não. O apóstolo Paulo, olha, Onésimo, deixa eu te falar, agora que você pertence a Jesus, você precisa se retratar. E então, o apóstolo Paulo envia Onésimo de volta para Filemão, lá em Colossos, com essa epístola em mãos, solicitando que Filemão receba o Onésimo, não só mais como um escravo fugitivo e devedor que tinha lesado Filemão, mas agora como um irmão em Cristo. Agora como alguém que não está, alguém que o Filemão não vai olhar de cima para baixo, é alguém que o Filemão vai olhar como irmão, que está no mesmo patamar. Porque ambos se encontram debaixo do senhorio de Cristo agora, e ambos professam a mesma fé. E a mensagem e a beleza dessa grande mensagem do livro de Filemão, da epístola de Paulo a Filemão, é justamente isso. É que o evangelho do Senhor Jesus Cristo redime essas rupturas que nós enfrentamos na nossa vida, trata essas relações de quebras existenciais e quebras relacionais que nós vivemos, que estão baseadas muitas vezes em ofensa pessoal, que estão baseadas muitas vezes em estratificação social, que estão baseadas muitas vezes em questões culturais, como uma cultura escravocrata que está, enfim, movimentando circuncidando, né, toda essa situação, alienação espiritual. Tudo isso está sendo tratado aqui. O apóstolo Paulo aplica o evangelho nessa realidade. Agora não é mais um homem rico, próspero, senhor de escravos, que é, enfim, proeminente numa igreja, e um homem pobre, escravo e miserável. Não, agora são ambos irmãos. Um movimento claro do evangelho horizontalizando. Não é mais agora um senhor e um escravo, não é mais agora um homem livre e um homem escravo, não é mais agora um rico que é, enfim, cidadão romano e um homem pobre sem direitos. Agora o apóstolo Paulo vem e fala, não. Agora vocês vão se encontrar debaixo da mesma cruz, debaixo do mesmo senhorio. Agora vocês vão se encontrar nesses mesmos termos, porque essa é a mensagem do evangelho, é isso que o evangelho faz conosco. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas para nós que não há mais homem nem mulher, não há mais judeu nem grego, não há mais rico ou pobre, mas todos são um só em Cristo Jesus. Essa é a beleza dessa redenção e dessa reconciliação. Por isso que nós estamos falando de reconciliação e redenção ao longo dessa série. Hoje, o meu desafio é lhes falar sobre essa primeira porção
do texto, que é a saudação e a prece. O apóstolo Paulo, ele começa então nessa epístola, em que ele se dirige a Filemão, ele começa obviamente se apresentando. Versículo 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele se apresenta de uma maneira completamente diferente de como ele se apresenta nas outras epístolas. O apóstolo Paulo, normalmente, quando ele começa as suas epístolas, as suas demais epístolas, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Aqui não, visto que esta é uma epístola de caráter absolutamente pessoal, então o apóstolo Paulo decide não se apresentar a partir do seu ofício dentro do reino de Cristo, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ele se apresenta dentro das circunstâncias que ele está vivendo por causa do seu ministério. Porque o apóstolo Paulo já está dando, acredite, tudo é muito intencional nessa epístola, ele já está dando discretamente os sinais dessa horizontalização que o evangelho faz com as nossas relações interpessoais. Ele está dizendo discretamente: Filemão, não vou me apresentar a você como apóstolo que manda, que tem autoridade. Não, Filemão, eu me apresento a você como um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Paulo, nesse momento, como eu disse a você, ele está preso ali em Roma. Você pode ver mais informações dessa prisão lá no final do capítulo 28, em Atos, quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, numa residência que ele mesmo custeava, amarrado a um guarda pretoriano na sua primeira prisão em Roma. Agora, não somente o apóstolo Paulo ele está discretamente se horizontalizando com o Filemão, mas ele também está fazendo um movimento muito interessante de, em alguma medida, se identificar com Onésimo. Já que ele vai tratar sobre essa situação entre Filemão e Onésimo, essa ruptura que aconteceu, essa fuga do Onésimo, essa relação quebrada, em alguma medida o apóstolo Paulo está se colocando até em alguma medida abaixo do Filemão, porque agora ele está se apresentando como alguém que teve a sua liberdade tomada por causa do seu ministério. Agora, mais do que discretamente horizontalizar as relações aqui, discretamente se identificar com Onésimo, o apóstolo Paulo está dando uma lição aqui que é fácil, né, a gente detectar. Note que o apóstolo Paulo ele não diz: eu sou prisioneiro de César. Quem está prendendo ele é César, o inimigo do evangelho nessa altura do campeonato. Mas ele não diz que ele é prisioneiro de César. Ele diz que é prisioneiro de Jesus Cristo. Não somente dizendo que a razão da prisão dele é porque ele é um ministro do evangelho, mas dizendo para nós que Jesus não foi pego de surpresas porque o apóstolo Paulo foi preso. A mensagem aqui, meus irmãos, ela é simples, fácil até. Paulo está dizendo: Deus não foi pego de surpresa porque eu estou na cadeia. Deus não foi pego de surpresa porque eu e você muitas vezes passamos por situações de adversidade. Deus não está sendo pego de surpresa porque eventualmente, enfim, chegou o aviso prévio. Deus não foi pego de surpresa porque eventualmente chegou um diagnóstico de uma doença complicada aí que eu vou ter que enfrentar. Deus não foi pego de surpresa. Ao contrário, o apóstolo Paulo está ensinando aqui uma doutrina belíssima, que é a chamada doutrina da providência de Deus, que nos ensina que Deus está costurando a sua vontade de uma maneira silenciosa e soberana através do tecido da nossa história, para que a vontade dele, que sempre é boa, sempre é perfeita, sempre é agradável, seja realizada, independente das situações, quer sejam elas calamitosas ou não. Paulo já começa dizendo discretamente: Filemão, você foi traído? Teu escravo te roubou? Te abandonou? Então, deixa eu te falar, Deus não foi pego de surpresa por isso. Porque, meus irmãos, eu não sei se você já teve aquele sentimento, certamente eu acho que já teve, de enfrentar uma situação difícil e eventualmente perguntar: será que Deus está vendo isso daqui? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus ele deixou escapar, né, das mãos dele as rédeas da minha vida? Será que Deus fez assim, opa, né? Me lembro muito de uma colega na pós-graduação ali na Universidade Metodista,
que ela, enfim, tomou uma bomba numa das matérias que a gente estava fazendo lá, e aparentemente ela tinha estudado muito para passar e tomou DP. Aí eu lembro que quando o professor saiu entregando as notas, né, nas provas e tudo mais para todos os alunos, ela pegou a prova dela assim, né, bombada. Aí ela olhou para aquilo, ela não se conformava, ela virou assim para o alto, assim, e falou assim: Deus, você não está vendo? Você não está vendo? Sabe qual que é a resposta bíblica? Sim, eu estou vendo. E Deus não deixou de ser bom porque ela tomou bomba. Deus não deixou de ser soberano porque ela tomou bomba. Deus não deixou de estar no controle porque ela tomou bomba. Paulo, prisioneiro, não de César. Ainda que seja César quem colocou a algema nos braços e nas pernas do Paulo, não, ele não é prisioneiro de César. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é quem está governando soberanamente sobre cada uma das cenas da vida do apóstolo Paulo. É o Senhor Jesus Cristo que continua soberano, independente das circunstâncias que nós eventualmente enfrentemos. É Jesus Cristo que continua governando sobre tudo, sobre todos. Quer as nossas circunstâncias sejam difíceis, quer as nossas circunstâncias sejam favoráveis. Está enfrentando dias difíceis? Está passando por um perreio? A grana está curta, enfim, a saúde não está lá como deveria. Alguma situação de ruptura que chegou em você? Jesus continua no trono, governando soberanamente. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo. Paulo cita Timóteo porque aparentemente Timóteo, que era o grande discípulo do apóstolo Paulo, estava com Paulo ali no momento em que essa epístola estava sendo redigida. Aliás, os estudiosos vão dizer para nós que foi Timóteo aquele que redigiu. Paulo ele tinha o costume de usar os chamados redatores ou amanuenses. Amanuenses eram aqueles que escreviam aquilo que ouviam. Paulo ditava e o amanuense redigia. Então, aparentemente, foi Timóteo que botou no papel isso tudo que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, depois de se identificar, depois de se apresentar como alguém que está debaixo da soberania de Deus, depois que ele discretamente horizontaliza as relações aqui, está falando, olha, essa epístola não é sobre um apóstolo que está em cima de um senhor, que está em cima de um escravo, não, está todo mundo horizontalizado aqui. Ele vai identificar o Filemão. E quando ele identifica o Filemão, é muito interessante, no final do versículo 1 e no início do versículo 2, porque ele diz assim, a você, Filemão, nosso amado cooperador. Eu vou já voltar aqui nessa expressão, nosso amado cooperador. Mas além de identificar Filemão como o destinatário dessa epístola, ele também identifica a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E mais, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Ué, essa não é uma epístola, uma carta pessoal? Por que o apóstolo Paulo, ele inclui esse monte de gente aqui, né? Ele bota o Filemão, bota a Áfia, bota o Arquipo e bota a igreja inteira de Colossos. Ué, não era um problema de ordem pessoal que a gente tem que, enfim, eventualmente tratar pessoalmente ali? Além de um movimento cultural, que na antiguidade, indivíduos, eles não gozavam desse nível de particularidade, de independência, de individualidade que nós desfrutamos hoje aqui, especialmente no mundo ocidental, Paulo, ele está usando de uma sabedoria muito, muito interessante aqui. Primeiro ele cita Áfia, porque muito provavelmente Áfia era a esposa de Filemão. E se Áfia era a esposa de Filemão, Áfia eventualmente deve ter também o seu coração ferido por toda essa situação que aconteceu, né? Porque aquilo que afeta o nosso marido vai afetar a esposa, né? O apóstolo Paulo sabe que essa situação não é mais só entre um senhor e um escravo, agora já envolveu família. Sabe aquele negócio de quando rola uma briga na família, aí alguém toma partida de um lado, outro toma partida do outro, e aí começa aquele veneno entrando na vida dos outros? Aquela raiz de amargura que entra. Áfia, muito provavelmente como esposa, também ela está se sentindo lesada pelo Onésimo que furtou alguma coisa ali da casa, ou eventualmente lesou alguma coisa. Ela também deve estar se sentindo
enfim, frustrada porque um servo deixou a residência. Mas só que aí o problema é que o apóstolo Paulo expande isso. E aí ele traz o pastor da igreja de Colossos para a história. Ele bota o Arquipo. O Arquipo, ele é narrado como companheiro de lutas. A expressão grega usada aqui é a expressão que descreve os soldados de um mesmo regimento. Não temos essa expressão, mas poderíamos chamar de co-soldados aqui, literalmente. Porque eles estão juntos na mesma luta. Era um ministro, líder da igreja de Colossos, muito provavelmente o pastor da igreja nessa altura do campeonato. Ou seja, o apóstolo Paulo está trazendo agora a liderança da igreja para perto. Não só isso, ele traz a igreja toda e ele diz, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Em outras palavras, meus irmãos, é muito interessante que o apóstolo Paulo já de cara, ele está dando aquela lição, aquela boa e velha lição, né? De que na tradição cristã não existe esse negócio de absoluta independência. Nós vivemos a vida cristã sempre numa dimensão de coletividade. Nós vivemos a vida cristã, ainda que nós tenhamos os elementos culturais aqui, que também movimentam nesse sentido, o apóstolo Paulo faz questão de mostrar que esse problema, ele tem que ser tratado no contexto da comunidade da fé. Esse problema, ele tem que ser tratado no contexto da igreja. Eu tenho que aproximar o pastor desse casal. Eu tenho que trazer a comunidade para perto. Ontem, pregando para os homens, aqui no nosso culto de encerramento do Ministério de Homens, falamos justamente sobre isso. Se nós professamos um pai que é nosso, se nós falamos de um pão que é nosso, se nós falamos de dívidas que são nossas, essa ideia de um cristianismo vivido de maneira alienada é algo absolutamente anômalo à mentalidade do Novo Testamento. Porque se somos membros uns dos outros, se somos membros da comunidade da fé e compartilhamos a nossa vida, não existe esse negócio de que problema meu, problema teu. Ainda que queiram tornar menos pior a experiência da fé individualista nessa história dos desigrejados, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Aquilo que nós chamamos de desigrejado, se você não pegou nada desse sermão, deixe-me dizer isso para você. Um desigrejado é uma anomalia à mentalidade do Novo Testamento. Não dá para dizer que é fiel a Jesus e não gostar do povo e do corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque tem um pessoal que diz assim, eu sou a igreja. Recentemente teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, não, pastor, eu sou a igreja. Então, se eu sou a igreja, então eu não preciso dos meus irmãos, eu vou viver de uma maneira alienada, independente dos outros. A minha resposta foi, você é tão igreja sozinho quanto um tijolo é uma parede. Você acha que você tem condição de viver a tua experiência cristã na independência? Então deixa eu te falar, você não entendeu a cristandade. Porque a cristandade é, o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, os problemas nós tratamos em coletividade, as vitórias nós celebramos em coletividade, a vida cristã é uma vida coletiva. Por isso o apóstolo Paulo traz a esposa, traz o pastor, traz a igreja. Agora, você já percebeu que a gente, quando está passando por um problema, quando a gente está passando por uma situação complicada, é impressionante que a gente procura todos os meios de ajuda, menos a nossa comunidade da fé? A gente já está procurando coach, a gente já está comprando curso na internet, a gente acha que vai resolver problema de casamento comprando curso na internet. Aí a gente está indo atrás, enfim, dos gurus. Aí a gente corre atrás de tudo e despreza uma verdade, meu irmão e minha irmã, linda do Evangelho, uma verdade linda do Evangelho, que é que a igreja ela é depositária de uma sabedoria espiritual que está à disposição do povo de Deus e que nós absolutamente rejeitamos. Deus coloca na comunidade, aqui no meio do povo de Deus,
uma sabedoria espiritual que está à nossa disposição para que a gente possa aprender a viver, para que a gente possa emprestar sabedoria para lidar com os dilemas da realidade e da vida. E nós absolutamente desprezamos. Como eu disse, a gente prefere o horóscopo, já tem crente no horóscopo. Como é que é? Qual que é o teu signo? Ai, meu signo é Sagitário com ascendente em Jesus. Oi? Outro dia eu fui absolutamente humilhado por uma irmã aqui. Porque, enfim, ela chegou para mim no final de um culto e falou: pastor, essa semana foi espetacular. Sabe a palavra que você deu na semana passada? Eu falei: sei. Ela: nossa, pastor, foi lindo, foi maravilhoso. Falou comigo, eu saí daqui, eu estava pisando nas nuvens, Deus tinha falado comigo. E aí eu orei no meu carro, orei no meu carro voltando para casa: Senhor, não permita que essa semente seja roubada pelas preocupações da vida, que essa semana eu consiga manter essa palavra no meu coração, que essa semana seja uma semana que o Senhor continue falando essas coisas para mim. Acredita, pastor? Eu falei: olha só. E o que aconteceu? Pastor, eu liguei a TV na segunda-feira de manhã. Acredita que a Ana Maria Braga falou um negócio muito parecido com o que você falou? Eu falei: nossa, eu sou um pregador muito medíocre. Eu não consigo ser melhor que a Ana Maria Braga. Tem um depositário, um depósito de sabedoria à nossa disposição, nas nossas relações como povo de Deus, e nós absolutamente desprezamos. O apóstolo Paulo diz assim: não, chama todo mundo. Áfia, esposa, vem cá, senta aí. Vamos conversar, vamos tratar esses problemas. Pastor, Arquipo, vem cá, senta aí. Igreja, vamos desfrutar dessas bênçãos que a comunidade. Aí eu vejo, meus irmãos, casais definhando. Sabe, definhando. Infelizmente até aqui na nossa igreja. Porque não tem coragem de chegar, às vezes, para a liderança da igreja e falar assim: pastor, ajuda. Não precisa nem ser pastor. Sabe aqueles irmãos que a gente tem, às vezes, como a palavra de Deus fala, o cabelinho branco, as cãs, que são dignas de honra? Sabe aquele tipo de gente que está perto da gente, que já criou filho, que já frutificou, que já construiu patrimônio, que já venceu na vida? A gente podia aprender com esses irmãos, mas não, a gente está lá desprezando, fica lá no guru, fica no Instagram vendo 10 passos para um casamento feliz. Isso não vai resolver, não. Fica vendo postzinho de mulherzinha que veste tons pastéis e quer te ensinar a ser gente. Não, deixa eu te falar, isso é receitinha para ganhar dinheiro. Isso não é sabedoria prática. Aí a gente não tem coragem de estar com o casamento definhando, não sabe lidar com os filhos, não sabe lidar com a realidade, não sabe lidar com a pindaíba financeira, a gente não sabe lidar com a vida que se configura na nossa frente, e não temos um mínimo de intencionalidade de procurar a comunidade da fé, para falar o que a sabedoria bíblica tem a dizer sobre isso que eu estou passando. O que o Senhor tem a dizer por meio do seu povo sobre isso, sobre essa situação que eu estou enfrentando. Rejeitamos absolutamente. Finalmente, ele diz a vocês, todos vocês, Filemon, Áfia, Arquipo, e toda a igreja de Colossos que se reúne aí na tua casa, Filemon, graça e paz. Não é somente essa saudação clássica do cristianismo que Paulo está dizendo, mas, de novo, ele indiretamente já está dizendo: quer experimentar reconciliação, quer experimentar transformação, redenção das tuas relações quebradas? Então, deixa eu te falar, só com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Só com esse favor imerecido e essa paz que Deus, só Deus pode ofertar. E eu acho que eu já falei isso daqui recentemente e repito. Muitas vezes nós temos uma percepção errada daquilo que é a paz bíblica. Nós, de maneira geral, a gente tenta entender paz nos termos da chamada Pax Romana, a partir do direito e da filosofia, do direito romano e da filosofia grega. Então, o que é paz para nós? Paz é subtração, paz é ausência.
A ausência de problema, a ausência de crise, a ausência da sogra que está lá, que fica me perturbando. A gente fala, sai, me dá paz, né? A gente diz, sai, subtrai, né? A nossa ideia de paz é essa. Me deixa sozinho, né? Paz é subtração. Não. Na Bíblia, paz não é subtração. Paz é shalom. E shalom é o jardim. É a adição. É a presença e a plenitude da presença de Deus na nossa vida, nos capacitando justamente para lidar com todas essas situações de adversidade. Por isso que é possível ter absoluta paz enfrentando situações caóticas na nossa experiência. Por quê? Porque paz não é subtração de crise, é a adição de Deus no meio da crise. É a adição do Espírito e a presença do Espírito de Deus no meio da calamidade. Então está dizendo o apóstolo Paulo de novo, bem discretamente aqui, já dando a letra daquilo que ele vai tratar nessa epístola. As relações estão horizontalizadas, Filemão. Eu sou um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Filemão, vamos trazer a sabedoria desta comunidade que é o depositário do saber viver bíblico, da palavra de Deus e da sabedoria espiritual para a gente andar sobre esse mundo. Filemão, quer experimentar a redenção das tuas relações, dos problemas que você está enfrentando, quer viver reconciliação, graça e paz. É uma operação da graça de Deus e um favor da concessão de paz que o Espírito dá. E aí então, ele vai dizer algumas coisas extremamente importantes. Versículo 4, ele diz assim, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. É interessante que a gente lê esse texto e acha que o apóstolo Paulo está sendo meio político, né? Acho que o apóstolo Paulo está falando, não, sabe o que é, Filemão? Olha só, sempre me lembro de você. Sabe aquele candidato em campanha, né? Que encontra aquela pessoa conhecida e fala, como é que você está e tal. Não é isso que está acontecendo. A expressão grega que aparece aqui quando o apóstolo Paulo diz assim, lembro-me de você em minhas orações, poderia ser traduzido assim, por uma lembrança orante. É um afeto que está envolvido aqui, que faz com que quando Paulo ele se lembre de Filemão, seu companheiro de ministério, esse irmão que é cooperador do Evangelho, ele tem afetos, aquilo que a palavra de Deus chama de ternos afetos de misericórdia. Ele se lembra e se lembra orando, uma lembrança orante, afetiva. Alguém que empresta os joelhos, é isso que Paulo está dizendo. Ô Filemão, meus joelhos, eles foram emprestados a você. Acredite, não tem jeito mais sublime de amar alguém do que emprestar os nossos joelhos. Agora, você já percebeu que é emprestar os nossos joelhos e orar, nesses termos, ter esse afeto orante por alguém? A gente não faz mais isso nem pelos nossos filhos ou nossos cônjuges. Quando foi a última vez que eu e você nós oramos pelos nossos cônjuges, assim, para valer? Dobramos os nossos joelhos falando, Senhor, coloco na tua presença o meu cônjuge. Coloco na tua presença os meus filhos. Coloco na tua presença essa pessoa que me vem à mente aqui, que é amada. Coloco na tua presença afetos espirituais transformados. Acredite, marido, esposa, mais do que deite, mais do que qualquer outra coisa, uma maneira de você amar o seu cônjuge é você amar o seu cônjuge com os joelhos dobrados diante do Todo-Poderoso. Ore. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Filemão, meus joelhos estão à disposição de você. Eu nunca vou me esquecer de uma irmã que era membro da igreja, que me enviou para o seminário. Meu pai, ele tinha um quê de maluco. Pastor com mais de 40, morreu com quase 45 anos de ministério pastoral nas costas. Mas, enfim,
Quando eu recebi o meu chamado ministerial, meu pai falou, tá bom, vai para o seminário, vai. E me mandou com 17 anos. Hoje eu me olho como pastor, eu vejo um garoto de 17 anos, eu falo assim, nunca que eu vou mandar alguém com 17 anos para o seminário. Mas meu pai me mandou com 17 anos para o seminário. E aí tivemos, né, aquela cerimônia no culto, né, o envio do seminarista, né, era pastor, o seminarista Isaac e tal. E aí foi muito interessante porque, enfim, teve uma irmã que chegou para mim. Nesse domingo foi muito legal, porque depois desse evento, teve, enfim, um monte de gente que me deu umas ofertas. Você vai para o seminário, toma aqui um dinheiro para você, comprar alguma coisa e tal, não sei o quê, comer um lanche e tal. Aí chegou uma irmã muito humilde da igreja, muito, muito humilde, mas uma senhora muito piedosa. Aí ela me deu um abraço e falou assim, Isaac, eu não tenho dinheiro para te dar, mas conte com os meus joelhos. Conte com os meus joelhos. E, meus irmãos, essa irmã, ela foi uma dessas guerreiras que me sustentou em oração durante muito tempo. Já tinha me tornado pastor. Eu estava fazendo meu programa de mestrado nos Estados Unidos. Chegou a notícia para mim, meu pai me ligou e falou assim, olha, a irmã lá faleceu. Eu fiquei com vontade de vir para o Brasil, gastar uma grana, comprar uma passagem de emergência, vir para o Brasil só para celebrar o funeral dessa irmã. Quem são aqueles a quem nós estamos emprestando os nossos joelhos? Quem são aqueles que a gente está gastando tempo na presença de Deus em favor deles? Quando foi a última vez que você orou pela liderança da sua igreja? Não estou falando de mim, não. Eu sei que gostar de mim é um processo difícil. Mas quando foi a última vez que você orou pela liderança da sua igreja? Eu sei que quando foi a última vez que você orou por aquelas pessoas que eventualmente te feriram, te machucaram? Paulo está dizendo, Filemão, você está sempre nas minhas orações, nessas minhas lembranças orantes. E aí ele diz, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Note que o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma definição do Filemão que parece, assim, às vezes, um pouco angustiante para a gente, né? Porque, como a gente viu, no final do versículo 1, o apóstolo Paulo, ele chama Filemão de amado cooperador. No versículo 5, ele diz, ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. No versículo 9, versículo 7, ele diz assim, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Interessante, né, que o apóstolo Paulo descreve o Filemão como um crente sério. Na casa dele tem uma igreja reunida. É um homem que verdadeiramente ama o Senhor. Mas isso não isenta o Filemão de viver crise, de passar por ruptura, de ser roubado por um servo. Isso não isenta o Filemão de passar por adversidade. E, meus irmãos, se um dia alguém pregou esse evangelho a você, deixa eu ser boca de Deus na sua vida hoje e dizer o que foi dito. Tá? Porque o fato de nós sermos fiéis ao evangelho, comprometida com a igreja de Cristo, gente que está lá trabalhando de maneira diligente para animar o coração dos santos, isso não nos isenta de uma vida de não somente de crise, mas de tropeço, de situações calamitosas. A pergunta não é se vamos enfrentar isso, a pergunta é quando vamos enfrentar isso. Paulo está dizendo, Filemão, eu conheço a tua angústia. Você é uma pessoa, mas isso não vai te isentar. Então, a pergunta que se levanta é, como? Qual que é a receita para essa reconciliação? Se isso não nos isenta de crise, qual que é a receita? Finalmente, os versículos 6 e 7, eles respondem isso para nós. E aqui, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, oro para a comunhão que procede da fé. Ele está dizendo de uma comunhão que ele tem com a igreja,
que é procedente dessa fé que eles professam em Cristo Jesus, que essa comunhão que procede da fé, ela produza ou ela seja eficaz em lembrar, em trazer à mente do Filemão todos os benefícios ou todo o bem que temos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, Filemão, eu estou orando por você. Eu sei que você é um cara sério. Eu sei que você é um cara que tem servido à igreja. Eu sei que você é um cara comprometido com o evangelho. Isso não te isenta de passar por tribulação e angústia. Isso não te isenta de ter ruptura na vida. Isso não te isenta de nada disso. Então, por causa disso, eu oro para que essa fé que produz essa comunhão, ela ministre a você e lembre sempre você dos benefícios que você já recebeu em Cristo Jesus. Aí talvez você deve estar pensando, puxa, mas o que isso tem a ver com rupturas relacional, né? Como lembrar dos benefícios, ser lembrado dos benefícios de Cristo, que eu recebi de Cristo, pode me ajudar a enfrentar essas rupturas relacionais? Simples. Enquanto a gente não descobrir, e não lembrar, redescobrir e lembrar que nós também somos objetos do perdão de Deus, acredite, a gente não vai conseguir perdoar ninguém. Enquanto a gente não descobrir que teve uma dívida alta, nossa, cara, que já foi paga, a gente sempre vai olhar para o nosso ofensor de cima para baixo. Você já percebeu? Que a gente olha para os nossos ofensores sempre numa perspectiva de que nós estamos numa vantagem moral, numa vantagem espiritual. Nós estamos numa vantagem, a gente é moralmente melhor, espiritualmente melhor. Eu tenho tido o santo privilégio de adentrar a algumas situações tensas que a gente vê nas famílias de alguns irmãos. Às vezes situações duras entre maridos e esposas. E aí é muito interessante porque muitas vezes quando acontece um problema, a parte vitimada normalmente tende a dizer assim, eu sou melhor do que ele, porque eu jamais faria isso. E não sei o quê. E a gente vai se colocando, né, num pedestal moral, olhando para o nosso ofensor de cima para baixo. Aí é nessa hora que a gente precisa ser ministrado pelo apóstolo Paulo, dizendo assim, você precisa ser lembrado que você também recebeu muitos benefícios de Cristo Jesus. Que você também já foi perdoado. Que você também tinha uma dívida caríssima que já foi paga. Que você também é receptáculo dessa graça. Então lembrar-se, ser ministrado por isso, por essa comunhão que nos lembra essas coisas. Então deixa eu te falar, vai te ajudar a perdoar. Vai te ajudar a encontrar reconciliação. Vai te ajudar nesse processo. Porque aí, quando a gente é lembrado disso, a gente não olha mais o nosso ofensor de cima para baixo, né? A gente olha como iguais. Porque talvez eu não tenha ofendido aquele que me ofendeu, mas certamente eu já ofendi o meu Deus. Certamente eu já fiz coisas que desonraram o meu Senhor e essas coisas já foram colocadas na cruz de Jesus. Aí quando a gente tem essa convicção de sermos lembrados pelos benefícios que Cristo nos concedeu, aí aquela ofensa ela pode parecer um pouco menor. Costumo dizer que R$100, né, que não volta, daquele cunhado cretino que a gente tem, vira 1 milhão no coração. Né? 1 milhão vira no coração, que a gente fica amargando aquele negócio. Né? Aí aumenta. Aí aquela raiz de amargura contamina a gente. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo, Filemão, eu oro por você, para que você seja lembrado de todos os benefícios que você já recebeu em Cristo Jesus. Porque sendo lembrado da cruz, sendo lembrado do corpo partido e do sangue vertido por você, esse corpo, esse sangue que a gente vai celebrar daqui a pouco, essa comunhão que a gente vai celebrar daqui a pouco, sendo lembrado dessas coisas, você vai começar a poder ter condição de abrir a porta da tua vida para processos reconciliatórios, de estender a destra da comunhão e de receber a destra da comunhão. De falar, me perdoa, porque eu te perdoo. Porque, Filemão, eu estou orando para que você seja lembrado disso. Aí a pergunta que se levanta, então, é como é que isso adentra o nosso coração? A resposta? Simples. Muito, muito simples.
Não é uma regra, não são 10 passos, não são nada disso. Simples. Para nos perdoar, Deus também deixou de nos olhar de cima para baixo. Pelo contrário, Ele vestiu a carne em Cristo Jesus. Deus decidiu também não nos olhar de cima para baixo para nos perdoar. Deus disse, eles me ofenderam absolutamente. Lá no nosso pai Adão, nós ofendemos o nosso Criador. Mas Deus, ao invés de vir de cima para baixo, Ele decidiu mandar o seu Filho como um de nós. E se colocou em horizontalidade conosco. Para dizer, está aqui a destra da comunhão. Aí quando a gente aprende a lição de não olhar de cima para baixo, mas nos encontrarmos todos debaixo de um só Senhor, acredite. Sabe aquela ofensa que você anda guardando no teu coração? Sabe aquela crise? Sabe aquela briga? Sabe aquela ruptura? A graça de Deus começa a entrar ali, operando transformação. Basta a gente celebrar Jesus. Basta a gente olhar para Cristo, que também se horizontalizou conosco, que também desceu e não nos olhou de cima para baixo. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tua graça. Obrigado porque somos todos horizontais, estamos todos horizontalizados, equiparados debaixo de um só Senhor, confessando uma só fé. Quer estejamos na posição de Filemão ou de Onésimos, estamos todos debaixo de um só Senhor. Pai, que essa noite seja uma noite em que o Senhor nos incomode, que o Senhor fale e trate os nossos afetos, faça com que a gente revisite as nossas relações, para que a gente possa experimentar essa graça tão doce, tratando a nossa vida, recuperando as relações quebradas, nos ajudando a perdoar e oferecer perdão, nos ajudando a pedir perdão e reconhecer as nossas ofensas. Pai, nos lembra de tudo aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. E na medida que somos lembrados, sejamos constrangidos a experimentar uma trilha de reconciliação na nossa vida. Nós somos gratos por Jesus, nosso Senhor, e nele nós oramos. Amém.